Quando eu digo aos alunos, vocês têm que fazer este determinado robô com estes recursos, nós andamos à procura de motivação. Que competências é que tu achas que é necessário para uma pessoa trabalhar em robótica? É evidente que isto é uma área muito multidisciplinar. É muito bom que as empresas portuguesas também fizessem isso aqui, não é? Ui, era tão bom. Mas isto é para ver que as empresas também têm um segundo objetivo, que é captar talentos. Não é só dinheiro, não é? Não, também é preciso conhecimento e ter as pessoas certas. Algumas profissões vão começar a desaparecer, não tenho dúvidas. Não ficamos com uma sociedade desumanizada? Sim. Em 2050 vai haver um jogo de futebol entre a equipa campeã do mundo dos robôs contra os campeões do mundo humanos. As questões éticas são complicadas. Estudar muito e estar aberto e flexível às mudanças. Bem-vindos a mais um Para Bom Entendedor. Eu sou Ricardo Ribeiro e tenho o gosto de ter aqui comigo hoje o Fernando Ribeiro. Não é meu primo, apesar do apelido ser o mesmo, mas podíamos ter sido. O Fernando é professor da Eletrónica Industrial no estado do Minho, não é? E tu dedicas-te à robótica. Como é que tu foste parar lá? Como é que te saiu este gosto da robótica? Como é que da eletrónica foste à robótica? Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. A robótica, de facto, surgiu um bocadinho cedo, não diretamente na robótica, mas na informática. Eu comecei pela informática e sou uma daquelas pessoas que foi apanhada por aquela geração do Spectrum, em que nos anos... Eu também. No início dos anos 80, o meu pai deu-me um Spectrum. Tinha sido uma experiência que uma empresa tinha comprado aquela máquina, ninguém sabia o que era aquilo. Eu comecei a aprofundar os conhecimentos, comecei a fazer programas. Passado para aí um ano começaram a sair alguns jogos. Eu nunca tinha jogos, nunca jogava porque eu não gostava era de programar. Entrei no curso de informática, matemáticas aplicadas, e depois, a meio do curso, é que me apercebi que a programação que eu gostava era mais programação de máquinas do que propriamente software tradicional, ficheiros, etc. Ou contabilidades, ou esse tipo de coisas. Pôr coisas a mexer. Exatamente, eu gostava de coisas diferentes. E falar com o hardware era um bocadinho diferente. E eu gostava desse desafio. Tudo que implicasse aprender um bocadinho mais era o que eu queria. Ambientes gráficos, eu sei lá, era por aí. E pronto, foi por aí. Depois, quando acabei o curso, ainda fiquei 3 anos a dar aulas no Porto. Depois fui tirar o mestrado em Inglaterra, porque em Portugal não havia nada de robótica. Fui para a robótica industrial em Cranfield. Depois, ao final de um ano, eu sou muito ligado aqui a Portugal, à família, à minha cidade, etc. E disse, é um ano e mais nada, venho já embora. Entretanto, surgiu a possibilidade de tirar doutoramento e eu fiquei a pensar, tiro, não tiro, vou-me embora, o que é que eu faço? Acabei por ficar mais 2 anos e meio, 3 anos e fiz também doutoramento e também em robótica, como é óbvio. Quando cheguei cá, entrei diretamente para a Universidade de Minho, para o departamento de Eletrónica. Com doutoramento, na altura, exatamente. Bastante rápido. Exatamente, foi relativamente simples. Ainda por cima não ia custar tempo, nem recursos à universidade, portanto foi ótimo para o departamento. Sim. E desde essa altura que estou na robótica e nunca mais saio. Mas vamos lá ver, dentro da Universidade do Minho, o que é que tu fizeste? Montaste um laboratório de robótica, começaste a construir robôs, o que é que aconteceu? Como é que isto... Eu comecei logo com a robótica móvel e autónoma. A ideia da robótica, na altura, nos anos 90, era braços manipuladores nas fábricas, não é? Isso ainda é o que, a maior parte que nós vemos aí, não é? Sim, era. Agora a tendência começa a mudar, cada vez há mais robôs de serviços, mas nessa altura era só braços. E mais uma vez, eu não sei, queria ser diferente, achava que não era bem aquilo também que eu queria, então entrei na robótica móvel e autónoma, que era fazer pequenos dispositivos que se deslocavam, que se desviavam de obstáculos, começavam a fazer pequenas tarefas, sei lá, andar dentro de labirintos, e isso era uma coisa que motivava muitos alunos. Era uma forma também de atrair alunos. Como é que eram esses robôs? Era um carrinho desses de brinquedo que punhas lá um... Começou com madeira, tábuas de madeira. Tábuas de madeira. Claro, tábuas de madeira, motores, íamos buscar motores à sucata, porque não havia... Não digas que eram esses carrinhos de rolamentos não, que a gente usava. Por acaso não, mas alguns dos motores foram mesmo de sucata, daqueles limpa-parabrisas, dos automóveis que estavam mesmo de sucata, não é? A custo zero, era tudo assim. Íamos construindo pequenas plataformas, depois alguns sensores... Ia-se comprando um sensor ou outro, infravermelhos, sonares, ou sei lá, e depois começaram a surgir desafios. Logo em 90... vamos lá ver, isso significa que tu não tinhas dinheiro nenhum. Não.
Mas Ainda isso hoje. isso não é maneira de fazer investigação, isso não é maneira de construir um laboratório. Bom, mas tem sido sempre assim. Isso Tem é sido sempre terrível, assim. não é? É que é verdade que nós temos muitos jeitos, portugueses em geral, quer dizer, para a improvisação. Estamos sempre a improvisar de mil e uma maneiras. Exato. Mas isto não é maneira de fazer um laboratório. De facto, não. Mas o que é curioso é que eu estou a dar aulas num curso de engenharia. E a engenharia não é só investigação. A engenharia é resolver problemas. E então, quando eu digo aos alunos, vocês têm que fazer este determinado robô com estes recursos, eles tinham que se desenvencilhar e resolver o problema. E, de facto, por vezes surgiam problemas de hardware, de software, etc., que outras equipas que participavam em competições de robótica não tinham esse problema, se uma coisa variava, metiam uma nova, e nós não. Os nossos alunos tinham que reparar o que tinham para poder continuar em prova. Isso para treinar estudantes parece bastante bom. Quando queremos fazer investigação, queremos ir muito além disso, não é? Exatamente. Entretanto, depois foram surgindo alguns projetos e as coisas vão melhorando, mas foi assim que se começou. Foi assim que começou, não é? Então qual foi o primeiro robô? O primeiro robô foi carrinho de rolamentos. Não, foi construí um Rug Warrior, que era um pequeno robozinho vendido em componentes. Também tinha uns sensores para seguir... Não, para desviar de obstáculos, exatamente, para desviar de obstáculos. Tinha 2 motores, um para cada roda. E então foi esse o primeiro que eu construí. Depois depois fizemos uma caravela para participar numa prova, é verdade. Por baixo tinha 2 motores na mesma, mas era o desenho de uma caravela e participámos numa prova. Era para andar em terra. Em terra, exatamente. Era mais estética do que outra Okay. coisa. Depois fizemos um outro robô. Sempre propaganda de Portugal. Sempre, isso foi sempre. Nós depois começámos com robôs futebolistas em 97, com a bandeira, neste caso, do Vitória, que ia sempre connosco para todo lado, porque a equipa, na altura, chamava-se Vitória, tinha 2 robôs em madeira, mais uma vez. Não tínhamos encoders, que são dispositivos para saber quanto é que a roda rodou. Fazíamos uma roda, sei lá, um CD de música com furos, 32 furos ou 64 furos, e punhamos um informe de cada lado. Exatamente. Não havia, ia-se fazendo assim. E dessa maneira, isso é o início, foi o que te perguntaste na altura, foi o início, foi mesmo assim, foi com pequenos desafios. E agora o laboratório já não é assim, não é? Espero que não. Não. Temos algum equipamento. Ou equipamento, mas continuam com pouco dinheiro. Sim. Nós não andamos nós andamos à procura de motivação. O dinheiro não é uma coisa que nos move. Eu sei que é necessário comprar equipamento, etc. Fazer deslocações para ir aos eventos, por aí fora. Mas não é propriamente... Eu acho que é possível fazer investigação e, aliás, por vezes, eu até acho que se é mais criativo tendo menos recursos isso não tenho dúvidas. Do que tendo muitos recursos. Bem, há pessoas que bloqueiam sem os recursos, não, mas não os portugueses. Não, os portugueses. Os portugueses não é por aí. Não é por aí. Mas, de qualquer das formas, não houve nenhuma empresa que se interessasse pelos vossos projetos e que quisesse financiar. Ok, vocês façam um robô com estas características... E eu financio, obviamente, não é? Nós já tivemos alguns projetos assim desse género. Tivemos um projeto que foi fazer uma cadeira de rodas omnidirecional, na sequência das rodas que nós usávamos nos robôs futebolistas, que são rodas não tradicionais. Portanto, os futebolistas são, no fundo, é um pretexto para desenvolver outras tecnologias. Isso sem dúvida. E então essas rodas foram usadas, aliás, mandámos fazer umas maiores para uma cadeira de rodas que tinha... desviava-se de obstáculos, etc. Tinha um controle remoto sem fios, portanto a pessoa estava na cadeira, ia, por exemplo, para a cama, mudava-se para a cama e depois podia, com o controle remoto, arrumar a cadeira no canto do quarto, esse género de coisas. Certo. Tivemos outro projeto, aí sim houve algum apoio de uma empresa, que depois a ideia seria comercializar essa cadeira, nunca o departamento, como é óbvio, nem o laboratório. Fizemos um outro projeto para um Mas robô. chegaram a comercializar então? Entrou nessa fase, mas depois, entretanto, por outros problemas, acabou por parar. Depois, um outro projeto foi um crane, na altura em 2007, 2008, se não me engano, que foi construído um driving range no campus de Guimarães, campus de Azurém. E um driving range, onde os atletas... É o que é isso? No fundo é onde os atletas de golfe treinam a tacada inicial. Aqueles campos de golfe que só têm nem têm um buraco, aquilo é só mesmo para tirar a bola o mais longe possível. A bater na bola. Exato. E então depois surgiu o desafio, como é que se vão apanhar as bolas? Então puseram nesse desafio de apanhar, um robô para apanhar as bolas. E nós fizemos 2 protótipos. O último protótipo foi um protótipo que
conseguia apanhar até 1500 bolas, o robô tinha uma autonomia de 8 horas, tinha sensores de umidade, tinha sensores de desviar-se de obstáculos, se houvesse um animal no seu caminho ou uma pessoa, ele tinha que se desviar ou parar. E curiosamente havia muitos campos de golfe interessados nesse projeto. O primeiro protótipo usava câmaras, o segundo não usava câmaras. Como é que nós víamos a bola? Apercebemos que era difícil em termos de processamento de imagem quando o sol estava baixo de manhã ao fim do dia, ou se estivesse geada, o robô não via nada, era tudo branco. Então fizemos por estatística. Tal como acontece nas eleições, não é? As urnas fecham, nós sabemos àquela hora que, com uma margem de erro, 2, 3, 4%, sabemos qual é o resultado. Naquele caso, tínhamos um simulador que atirava bolas virtualmente e por onde o robô passasse, ele retirava ou apagava as bolas desse espaço. E o facto é que ele apanhava 80% das bolas, ou acima disso. 80%. E o objetivo não era apanhar as bolas todas, era apanhar bolas suficiente para encher a máquina. Certo. E também foi um projeto, o robô pesava cerca de 200 kg. 200? É verdade. Uma máquina... Sem as bolas ainda, não é? Exatamente, sem as bolas. As bolas também, se forem... Quantas é que são? 1500 bolas também pesam um bocado. Cada bola acho que eram 40 gramas ou 42 gramas, depende um bocadinho da bola, mas... Ainda dá uns quilos. Ainda dá uns quilos. Também foi um projeto interessante. Depois também fizemos um outro, esse aí foi mais por diversão, que era o Nico e o Lino. Eram 2 robôs em que um tocava, isto tem a ver com as festas nicolinas em Guimarães, em que um toca bomba, outro toca caixa. Certo. O curioso é que se eu os ligar de forma assíncrona, um começa a tocar e o outro depois não ia ao ritmo. Então o que é que eles faziam? Eles comunicavam entre eles e quando o segundo arrancava, aguardava 2 ou 3 segundos e depois entrava no ritmo do primeiro. Certo. Isso foi um sucesso, também andou aí nas redes sociais, no YouTube e por aí fora. E pronto, e neste momento agora temos outros projetos assim um bocadinho mais vanguardistas, eu diria. Começava pelo robô Charmy, que é um robô que faz tarefas domésticas, um robô que participa no RoboCup, em que tem, digamos, bastante tecnologia. O robô fala connosco, reconhece comandos vocais, tem câmaras, tem 3 câmaras. Você utiliza a inteligência artificial a sério, não é? Sim, no reconhecimento dos objetos, na sua localização. E vocês é que programam essa inteligência artificial ou vocês usam uma ferramenta já existente? Nós, uma parte somos nós, outra parte usamos ferramentas como a Iola, por exemplo, para treinar até 50, acho que temos 53 objetos que têm que ser detectados na prova. Isto é uma competição mundial já agora, onde participam equipas de todo o mundo, mas maioritariamente... E ficamos bem classificados nessas provas? Ficamos sempre entre os 5 primeiros, o que não é, acho que é... Não são 5 concorrentes, pois não? Não, são 3 ligas com 24 robôs cada uma. Certo. Há 2 ligas em que os robôs estão comprados, ou é o Pepper, a liga dos Pepper, ou é a liga dos Toyota, que é um robô da própria Toyota que tem que ser comprado e só se programa, e depois há uma liga aberta, que é o Open, que é onde nós participamos. Certo. Temos a liberdade total para construir o hardware, a mecânica, o software, tudo totalmente nosso. Isso é tudo desenvolvido no laboratório. E conseguem ficar em 5º lugar a nível mundial? Sim. Isso parece em Portugal ficámos em primeiro, a nível mundial ficámos em 5º, já tivemos um 5º e um 6º. E pronto, andámos por aí, mas é difícil competir com equipas cujo equipamento é comprado, como braços manipuladores em cima do robô, câmaras, XPTO, LIDARs 3D, e nós não temos esse género de equipamento. E vocês não conseguem haver patrocínios para isso? Nós tentamos, mas às vezes, aliás, é difícil patrocínios só para fazer a viagem, para ir à competição, quanto mais para comprar equipamento. O equipamento é assim tão mais caro que a viagem? Quando é que... por exemplo, este ano é no Brasil, em Salvador da Bahia. Pois. No próximo ano é na Coreia do Sul. São sítios que é caro de fazer a viagem. Pois é, e não é só isso. O problema é que temos o transporte dos robôs. Pois é, isso. E as pessoas e os robôs. Pessoas, robôs, hotéis, alimentação, tudo isso. E a inscrição no evento. Pois, que também não é barata. Não é barata. São para aí 3.000 euros cada equipa. Caramba. É verdade. Isso fica caro e daí que por vezes temos algumas dificuldades em deslocar-nos a esses eventos. No caso do futebol robótico ainda é pior porque não é um robô. Já agora o Charmy pesa cerca de 90 kg. No futebol são robôs de 35 kg mais ou menos. São 5 robôs, depois carregadores, etc. Tudo equipamento, ferramentas. Estamos a falar de 400 ou 500 kg para transportar isso para a Coreia do Sul. Não é fácil, não é? Pois.
Os desafios são muitos. Neste momento temos também um humanoide da Booster Robotics, que é um humanoide com 2 braços com garras em ambos os braços. Equilibra-se muito bem, portanto estamos a falar de um humanoide onde agora vamos começar, recebemos-lo em março, início de março, vamos começar agora a aplicá-lo a fazer tarefas domésticas para além do Charme, quer em colaboração com o Charme, quer a fazer de forma autónoma, sei lá, ir buscar objetos em cima de, sei lá, numa sala, numa mesa ou o que seja, a gente diz ao robô, vai à sala, traz a lata amarela que está em cima da mesa e dentro da mesa, em cima da mesa tem várias latas, ele tem que trazer a lata certa. E isso tudo é falado? Tudo falado. Depois ele é que tem que chegar à mesa, tem que autonomamente ver onde é que está a lata, pegar na lata de forma correta, tem que ter a precisão, não só de ver onde é que ela está, mas de pegar nela e depois vir entregá-la. O robô faz o pequeno almoço, no caso do Charme, faz-nos o pequeno almoço, deita os cornflakes, depois deita o leite, depois põe os talheres em cima da mesa, faz assim um conjunto de coisas. Isso já parece bastante sofisticado, dava jeitinho cá em casa. Sim, mas digamos, pelo valor que ele tem, se calhar é mais barato fazermos o nosso pequeno almoço ainda. Mas a questão é, eu já vi vídeos desses robôs humanoides, etc. Bom, ok, eles conseguem fazer coisas muito interessantes, mas sempre de uma forma um pouquinho tosca, um bocado a robô, não é? Quer dizer... Já não tanto, e há 20 ou 30 anos atrás nem sequer tínhamos humanoides, nem toscos. E a tendência é que isto melhore, não é? A não ser na Guerra das Estrelas, claro. Sim, mas na Guerra das Estrelas aquilo não são robôs, não é? Ou tem gente dentro deles ou são telecomandados. Não é? Que competências é que tu achas que é necessário para uma pessoa trabalhar em robótica? Bom, as competências até mais, eu diria mais, é a motivação, ter conhecimentos, claro. Eletrónica. Sim, eletrónica, matemática, física, dentro dessas coisas. Física fundamental. Exatamente, um bocadinho. Mas matemática acima de tudo. E eletrónica, lá na parte da construção do hardware, sim. Também mecânica. É evidente que isto é uma área muito multidisciplinar. São precisas muitas áreas aqui envolvidas. E nós temos alunos, recebemos no laboratório... de imagem, provavelmente. Também, visão por computador, aí mais informática. Portanto, são muitas áreas, mas nós temos alunos com conhecimentos muito vastos. E se não têm, nós damos essa formação dentro do laboratório. Por exemplo, chega lá um aluno que não sabe de visão, nós ensinamos-lhe, damos pequenos cursos de visão. Se ele não sabe alguma ferramenta, ROS ou IOLOS ou o que for, nós damos essa informação. Nós queremos que os alunos tenham um conhecimento mais ou menos standard entre eles, relacionados com a robótica. E é curioso que entre as equipas do futebol, do Charme, do humanoide, etc., eles até partilham um código. Portanto, há rotinas que são feitas de forma genérica que depois podem ser usadas pelas outras equipas. E esse é um espírito que nós temos dentro do laboratório. Dentro do laboratório. Dentro do laboratório, exatamente. Há standards na robótica? Quer dizer, standards de programação, linguagens próprias, comandos... Bom, eu diria que não há necessariamente standards. Podem haver, mas não há necessariamente. Nós podemos programar em qualquer linguagem. É evidente que quase todas as equipas começam a cair nas melhores ferramentas. Que são? Hoje em dia, em termos de programação, eu diria C ou Python, alguns por aí. Não quer dizer que não haja outras, como eu disse, mas maioritariamente vão por aí. No caso ou C++? Os dois, C++, assim. C++. Depois, sei lá, a nível, por exemplo, de rodas para robôs, rodas omnidirecionais, por exemplo, no caso de futebol, todas as equipas usam rodas omnidirecionais. A forma tende sempre a ser mais cónica, por questões várias, de não ficar preso nos postos da baliza, por exemplo. A forma redonda tem essa característica muito interessante. Pronto, mas as equipas, é importante também dizer isto, as equipas aprendem muito umas com as outras. E chega a um ponto, que é um bocadinho como na indústria automóvel, chega a um ponto que os carros entre as várias marcas começam a ser muito equivalentes uns aos outros. Pois. De uma marca para a outra, todos têm um modelo... Andam um pouco a espiar os outros para ver o que é que eles fazem? Não, espiar no sentido de estar atento, não é? Como... Na indústria automóvel, sim. Não, estou a falar da robótica. No caso da robótica nem é necessário. No caso de futebol, nós até partilhamos código. A equipa que com ganha... outras equipas? Sim, a equipa que ganha disponibiliza o código. Nós partilhamos tudo. Não há aquela ideia de competir como é na indústria, mas eu compreendo que na indústria há
uma base financeira, a empresa tem que ter lucro, não é? Como é óbvio. Ali não, ali o nosso lucro é a parte científica, é partilhar o conhecimento. Portanto, são amadores sempre, amadores no sentido que não são empresas nunca que participam nesses campeonatos de futebol de robôs? Também há empresas, por exemplo, a empresa da Philips, a cidade de Eindhoven tem 3 equipas de futebol robótico. Só a cidade de Eindhoven. Uma é apoiada pela Philips, são funcionários da Philips que à noite encontram-se todos, em vez de estar em casa a ver televisão, divertem-se enquanto bebem uma cerveja, por exemplo, e estão a programar aqueles robôs para as competições. Há outra empresa que apoia outra equipa, que é a ASML, que é uma grande empresa. É muito bom que as empresas portuguesas também fizessem isso aqui, não é? Ui, era tão bom. Se nos apoiassem... É que as empresas ganham, antes de mais, pelo aumento da competência dos próprios funcionários, porque eles treinam, aprendem e depois são capazes de inovar mais dentro da própria empresa. Exatamente, e tem outra coisa, que as empresas de Eindhoven... E não custa assim tanto para uma empresa? Não, eu acho que não. Só que ainda não há essa visão aqui em Portugal. Temos fomentá-la, não é? Vamos ver se há muitos empresários a ver este podcast e a animarem-se com quem sabe, a minha quem equipa. Sabe. Porque as empresas por aí têm equipas de futebol de salão, por exemplo, pois, não é? Por que não usar o tempo para coisas, se calhar, um bocadinho que lhes seja útil à própria empresa? Claro. Eu posso só dar mais um exemplo, é que estas empresas, nas competições, também andam a olhar para as outras equipas a ver quem é que vão contratar a seguir. E posso dizer que da nossa equipa, o ano passado foi em Eindhoven, o evento, o ano passado, 24, e ficaram lá 2 alunos nossos. Ficaram lá em Eindhoven. E um deles já está na equipa rival, entre aspas. Não é rival, nós somos amigos, não é? Sim. Mas isto é para ver que as empresas também têm um segundo objetivo, que é captar talentos. Claro. E pode-se encontrar muita gente francamente interessante, não é? Qual é o maior desafio técnico que tu encontras para desenvolver os robôs? Bem, nós temos vários desafios técnicos, quer dizer, há uns anos as regras vão mudando ao longo do tempo e, por exemplo, de repente dizem assim, agora um chute não tem limites em termos de força e todas as equipas apontam para desenvolver um chute novo. Um chute novo então, que vá de uma baliza à outra, de preferência. Por exemplo, e há equipas que conseguem fazer isso, o que é que se faz? Depois no ano seguinte muda-se a regra. Agora é obrigatório passar a bola e ninguém pode marcar um golo do seu próprio campo. Que é para quê? Para depois melhorar outra área, que é o controle. O controle também é muito difícil. Um dos desafios assim grandes é o controle dos robôs e já há equipas a jogar a 8 metros por segundo. Os robôs deslocam-se a 8 metros por segundo. O Usain Bolt faz os 100 metros nos Jogos Olímpicos, aproximadamente 10 metros por segundo, em média, não é? Estamos a falar de uma velocidade muito razoável, em que mesmo para o ser humano já não é fácil acompanhar 8 metros por segundo. Numa equipa de futebol, eles têm que estar todos coordenados uns com os outros. Exatamente. Portanto, aí diria que a inteligência artificial deveria desempenhar um papel muito forte. E desempenha. Portanto, vocês usam ativamente a inteligência artificial para sincronizar, digamos, e controlar. Ou seja, há uma cabeça, entre aspas, que é a inteligência artificial que controla todos os movimentos, recebe as informações. Mais ou menos assim. Nós temos um computador que está... Toda a sensorização tem que ser nos próprios robôs. Não podemos ter sensores do lado de fora do campo. Agora, podemos ter um computador fora do campo, em que todos os robôs têm um computador, mas esse computador, chamamos-lhe a base station, é o que está ligado ao árbitro. O árbitro também é um computador também, em que, por exemplo, se há uma falta, os robôs têm que saber para quem é a falta e qual é a falta. E então o árbitro carrega numa tecla e diz qual é a falta. E eles têm que se posicionar de acordo com essa falta. Ora, esse computador que pertence, cada equipa tem o seu, esse computador, digamos que é quase usado como o treinador, digamos assim, de toda a equipa. Os robôs não podem comunicar entre si, têm que comunicar todos com o treinador, depois o treinador é que diz o que quer a cada um dos 5 robôs. Ok, mas isso é conveniente. Até porque nós assim conseguimos controlar o tráfego de rede para não entrarmos em exageros. Os robôs podem comunicar, mas em relação à inteligência artificial, há sempre um tempo de predict, portanto, de prever aquilo que nós precisamos, mas como os robôs jogam muito rápido, é difícil usarmos a inteligência artificial nesse sentido. Agora usamos em muitas coisas. O reconhecimento da bola, a estratégia, a tática, por exemplo, um robô tira a bola para a frente para outros desmarcar, isso sim. Vocês têm pré-programadas jogadas? Não. É tudo no momento. Tudo no momento é decidido. Podem treinar os robôs para jogadas. Passa aquele outro. E treinamos, assim, nós treinamos, nós temos uma estratégia. Se pomos 2 à frente ou 3 atrás ou etc. Mas depois, dentro dessa estratégia muito básica, muito alto nível,
o robô tem que autonomamente decidir o que é que tem que fazer, porque ele tem que tomar decisões na ordem dos milissegundos. Eu posso dizer que atualmente nós estamos a trabalhar, todo o processamento é feito em cada robô em cerca de 10 milissegundos, 10, 12 milissegundos. Estavas a falar bom, ok, neste momento todos os robôs comunicam individualmente para a base, digamos, que quem toma, e só não comunicam entre si. Mas suponho que um dos objetivos futuros vai ser que eles comuniquem mesmo entre si e tomem decisões individuais. Se calhar dentro do próprio robô, não é? Certo. Eles já tomam decisões individuais, por exemplo, quando não conseguem comunicar, porque a comunicação não é garantida. Por vezes falha a comunicação, como no nosso telemóvel. E eles aí não podem ficar parados, eles têm que reagir na mesma e tomar decisões. Se isso acontecer, por vezes acontece, sei lá, 2 robôs podem ir à bola ao mesmo tempo, mas isso há sempre um predominante. Nós já temos uma regra entre nós, entre os robôs, entre os 5 robôs, há sempre um predominante. Agora, como há bocado estávamos a dizer, há muita coisa relacionada com a inteligência artificial e cada vez mais é essa a tendência, mesmo a nível de jogadas. E também posso dizer que há clubes de futebol reais, como o Liverpool, por exemplo, que têm já muitos algoritmos de inteligência artificial para estudar estratégias e estão a usar algumas destas equipas para aprender como é que hão de fazer esse estudo, é verdade. Há equipas que estão a associar... Agora, este controle de várias máquinas ao mesmo tempo, isto tem imensas aplicações para... Bem, eu estou a pensar agora nas aplicações militares, que são... Porque na guerra da Ucrânia há imensos robôs, mas estão a ser controlados tipicamente por um humano. Já não. Alguns sim, mas sei lá, os drones já são autónomos. Já há drones com reconhecimento facial. Com reconhecimento que conhecem o alvo e depois já vão atrás dele, uma vez encontrado o alvo. Pois. E não só o alvo físico de um edifício ou o que for, mas também caras. Mas um sistema desses robôs que comunicassem entre si, algumas dezenas deles, isso poderia ser extremamente letal, não é? Sim. E há muita investigação. Provavelmente há muita investigação e o seu trabalho com os teus robôzinhos de futebol parece que não, mas podia-se aplicar bastante diretamente a isto. Não? Sim, podia-se aplicar em muitas áreas. Espero que não, porque as aplicações militares é uma coisa terrível. Sim, sensível. Não é? Sim. Entra aí a ética, não é? Sim, a questão das questões éticas, não é? Eu não sei se fora destas aplicações militares tu consegues conceber alguma aplicação para este tipo de conjuntos de robôs? Sim, por exemplo, busca e salvamento, quando há um tremor de terra, uma inundação, um incêndio, o que seja, há uma liga também de robôs que é para busca e salvamento. O desafio, digamos, nos ambientes da competição, é um espaço destruído em que os robôs têm que encontrar seres humanos através do calor, do movimento ou do som, que é o que normalmente se uma pessoa que esteja soterrada pode gritar, ou através da temperatura do seu corpo, ou movendo uma mão, um pé, a cabeça, ou o que for. E os robôs têm que encontrar. E se colaborarem entre eles, se for digamos, um exército, entre aspas, de robôs, se forem muitos, claro que o resultado vai ser muito melhor. Portanto, esse é um dos exemplos, mas também na indústria. Gerir, por exemplo, empresas, não queria dizer aqui nomes, mas empresas que vendem produtos, sei lá, a Amazon é um grande exemplo, não é reclame porque ela é conhecida em todo o mundo. Portanto, essas empresas têm exércitos de robôs lá dentro em que se manda buscar determinada peça e eles sabem onde é que a peça está, ou o componente. Sim, mas aí eles não estão a comunicar os robôs uns com os outros. Também tem uma base station. Também tem uma base station que decide qual é o robô que vai para aqui e para acolá, não é? Sim. Certo. E qual é o processo para transformar uma ideia num protótipo funcional? Isto é complicado. É um bocadinho. Primeiro é pegar lápis e papel, porque ainda se usa, e começar a planear um esquema do que é que se vai fazer. Depois, lá está, a experiência é importante aqui. A experiência é ver o que é que já está feito, ver o que é que fizemos no passado, o que é que podemos aproveitar, e normalmente aproveita-se muita coisa. É difícil hoje inventar a roda, é muito difícil. Há sempre coisas já meias feitas. E pegamos em ideias anteriores, começamos a construir um protótipo, depois por vezes podemos ver que não seria o melhor caminho, podemos melhorar aqui ou ali, mas no fundo a solução acaba sempre por surgir. Hoje, com a eletrónica que temos e digital ainda por cima, é quase tudo possível
fazer. Não há A assim questão nada é que... se tens as ferramentas eletrónicas suficientemente rápidas para fazer o programa que tu queres fazer. Porque às vezes, ou seja, que haja um tempo de resposta suficientemente rápido. Estavas a falar disso há um bocado. Bem, é assim, o tempo de resposta depende qual é o desafio. Imagina Sim, se, claro. se há assim um acidente, sei lá, como aconteceu com a queda das Torres Gêmeas, é preciso de repente um robô. Claro que em 24 horas é difícil fazer isso, não é? Pois. Agora, se for uma coisa com um prazo minimamente aceitável, houve muitas coisas que foram desenvolvidas durante o Covid, por exemplo. De repente houve aquela necessidade e as pessoas... Robôs? Robôs não, mas houve outros equipamentos que foram desenvolvidos sim, assim, sim, claro, um bocadinho, houve... já nem vou falar nas vacinas também, não é? Que ainda demorou um anito ou dois, mas é possível, dependendo da urgência e do empenho da indústria relacionada com esse tema, como é óbvio, é evidente que, enfim, será possível. Havendo dinheiro. Havendo dinheiro e interesse. Havendo dinheiro e interesse, mas mesmo assim, quer dizer, eu olho para estes robôs, como se ouvia da Boston Dynamics, por exemplo, fazem coisas fantásticas, etc. Eu suponho que eles não mostram, senão uma pequena parte daquilo que... Certo. Quer dizer, a maior parte e as coisas mais interessantes provavelmente ainda não mostram. Exatamente. Para não haver mais invitações. Eles mostram o que está no meio. O que está muito fraco não mostram, e com toda a lógica, Sim. e o que está muito bom também não mostram já. Porque dá-me a impressão que, apesar de tudo, o progresso é um progresso de anos, não é um progresso que, de um ano para o outro. Parece relativamente lento. Não sei, é a minha perspectiva. Acaba por ser verdade, é verdade. É um processo relativamente lento. Não é só dinheiro, não é? Não, também é preciso conhecimento e ter as pessoas certas. Mas se nós olharmos para o passado recente, sei lá, há 20, 30 anos, nada disto era possível. Por exemplo, a inteligência artificial, ela já existe há muitos, muitos anos. Agora, nós não tínhamos era o poder computacional para ter o que temos hoje. E não tínhamos plataformas, mesmo de software, para produzirmos o que produzimos hoje. Hoje é possível treinar uma rede, digamos, em algumas horas é possível treinar uma rede para detectar determinados objetos ou enfim, para prever qualquer coisa. Então com supercomputadores ainda mais simples se torna, não é? Pronto, hoje é possível, mas há 20, 30 anos atrás era impensável. Sim. Mas os princípios são os mesmos, não é? Há uma história curiosa, engraçada das tuas competições internacionais que tu queiras partilhar? Há algumas, não é? Bom, há muitas histórias, sei lá, recordo-me uma história curiosa. Em 2005 a competição do futebol foi em Osaka, no Japão, e nós éramos considerados uma equipa candidata ao título. Em 2005? Exatamente, 2005. Veio aqui uma Tinha equipa... um Ronaldo robô lá? Não, por acaso nessa altura jogávamos bastante bem. Nós não é como uma equipa de futebol normal em que se joga sempre bem, porque há um ano em que os alunos vão embora, terminam o seu curso e depois é preciso recomeçar, não é? Nem sempre conseguimos ter alunos dos anos todos para poder ficar com para o haver continuidade. Portanto, nesse ano tínhamos uma equipa muito boa, já era de alunos e robôs. Então veio aqui a equipa da ZDF, fez uma reportagem espetacular sobre a nossa equipa, estava toda à espera e nós chegámos lá, havia mais 2 equipas candidatas, havia 3 potenciais vencedores. E o que é que aconteceu? Nos quartos de final, os 3 potenciais candidatos perderam todos. Porquê? Por exemplo, a nossa equipa... havia uma regra que dizia que nós, para marcarmos um golo, tínhamos que fazer um passe. Foi a primeira vez que puseram essa regra. Ora, ninguém estava preparado para fazer o passe. Então, qual é a nossa estratégia? Nós atirávamos a bola... Mas não disseram com antecedência? Não, a antecedência é relativamente curta. Isso é duro. Pois, nós temos que resolver problemas lá. As pessoas, por vezes, acham que nós vamos lá jogar. Não, nós vamos lá para desenvolver uma grande parte do software. É curioso. Mas todas as equipas. Caramba. Ora, nós atirávamos a bola de maneira não para ir à baliza, mas para acertar no guarda-redes. E depois entrava. Era essa a nossa estratégia. Entre outras estratégias. O que é que acontece? Há uma equipa que se apercebeu dessa estratégia. O que é que eles faziam? Cada vez que nós tínhamos a bola, os robôs saíam todos do campo. E nós atirávamos à baliza, mas não estava lá o guarda-redes. A seguir, era a bola deles, eles vinham tal, nós tirávamos-lhe a bola, íamos a chutar e eles saíam todos do campo. O público começou a assobiar, que aquilo era um bocadinho de falta de fair play, como é óbvio. E nós acabámos por marcar um golo. Não foi na própria baliza, quer dizer, nós atirámos para a baliza deles, mas entretanto
Um dos robôs ainda não tinha saído do campo e bateu num deles e veio para a nossa baliza. E em todo aquele tempo nós marcámos, acho que 11 ou 12 golos. Mas nenhum válido. E nenhum válido. E ficou tudo muito desconsolado, enfim. Essa é uma das histórias. Outra das histórias foi numa meia final na Alemanha, em que nos calhou uma equipa alemã. E eles tinham um pavilhão onde tinha, sei lá, eu diria, mais de 1000 pessoas a assistir ao jogo. Caramba. Não é muito. Na Holanda, na final, estavam 4000 pessoas. Mais caramba. Exatamente. Ora, nesse jogo, os alemães estavam todos, o público, estavam todos a torcer pela equipa alemã. E nós conseguimos empatar, marcámos um golo no último minuto, 1-1, fomos a penaltis e os penaltis não é como no futebol real. Uma equipa marca os 5 e a outra depois marca os outros 5. Por uma questão de tempo. E então o que é que acontece? Eles foram marcar os 5 penaltis, nós defendemos os 5. Portanto, bastava-nos marcar um. E quando marcámos o nosso penalti, que nos permitiu depois ir à final, foi engraçado. Portanto, nós começámos a comemorar e o público começou todo a sair da sala, todo desanimado. Para nós foi um orgulho enorme, como é óbvio, mas estavam todos a torcer pela outra equipa. Claro. Mas temos muitas histórias engraçadas dessas competições, engraçadas mesmo. Isso aí vale a pena divulgar, não é? Agora, voltando um pouco à inteligência artificial, não é? Como é que ele tem transformado os projetos no teu laboratório? Muito. Eu diria que há muitos desafios com a programação clássica, e nós trabalhamos muito com visão. Na programação clássica são difíceis de resolver. Aliás, uma imagem ou uma câmara, quando capta uma imagem, tem sempre muito ruído, coisas que não nos interessam, que estorvam o algoritmo. E então, com a inteligência artificial, isso praticamente foi, digamos, não é solucionado, mas 99% foi resolvido. Os problemas não são tão complexos. Agora, é muito mais trabalho arranjar os chamados datasets. No fundo, dataset é um conjunto muito grande de informação para lhe dizer, por exemplo, o que é uma bola num campo. O que é uma bola? Nós temos que lhe dar milhares de imagens de bolas, de diferentes cores, em diferentes locais, diferentes tamanhos. Quando eu digo tamanhos, é quando a bola está muito perto, ou está muito longe, ou está metade tapada por algum robô. Nós temos que lhe dar milhares de imagens. E esses datasets agora até acabamos por partilhá-los com outras equipas e eles connosco, até para que todos joguem melhor. Mas, de facto, veio resolver muitos problemas e veio também ajudar em termos de programação. Portanto, isto facilitou mesmo a vida, não é? Sim, sim. E mas, também em termos de estratégia. E não há dificuldades em integrar a inteligência artificial na robótica? Não. Acho que é relativamente simples. Hoje em dia... A questão é o problema do tempo de cálculo. Sim, o treinar demora um bocadinho de tempo. Fazem os cálculos, obviamente, não fazem remotamente, como nós fazemos no ChatGPT. Não. Vocês fazem nas vossas próprias máquinas? Sim, nós temos, agora no Universidade de Minho tem um computador chamado Deucalion, que é um supercomputador, mas ainda não temos acesso a esse computador. Vamos ter que resolver esse problema. Era uma máquina que nos dava imenso jeito, porque aquilo que nós fazemos no nosso computador, por exemplo, em 10 horas, naquele robô faríamos em 5 ou 10 minutos. Era ótimo poder usar. Se candidatar à partida, não é? Pois, lá está a questão das verbas. Já me candidatei uma vez para isso e consegui utilizar. Ok, mas é isso que nós queremos fazer agora. Mas pronto, o tempo o treino é feito previamente, depois durante o jogo nós registamos tudo o que se passa no jogo. Todas as variáveis dos programas, todos os sensores, tudo dos motores, todas as ações que nós damos aos motores, ao chute, é tudo registado, gravado em ficheiro. Certo. E depois podemos replicar esse jogo. Então usamos todos esses dados para treinar para os jogos seguintes. E assim conseguimos adquirir muitos dados. O treino normalmente é feito fora do jogo, até porque durante o jogo o processador está bastante ocupado com... Nós queremos dar um máximo de velocidade ao processador. Pois. Para que seja rápido o jogo. Bem, ok. Ocorre-me que vocês podem utilizar mais do que um computador, se calhar. Podemos, mas seria bem complicado. É complicado, depois é baterias, não é? Porque estes computadores têm placas gráficas muito boas e consomem muita energia e depois as baterias necessárias são muito pesadas. Vocês usam as placas gráficas para o cálculo? Sim, NVIDIA, tudo isso. Ok. E já agora, para aplicações críticas, achas que o nível de maturidade da inteligência artificial já é suficiente para aplicações críticas? Eu diria que sim. Aliás, se já é usado pelos militares, eu diria que sim.
Agora, há áreas em que poderemos ter mais sucesso, há áreas em que poderemos ter um sucesso um bocadinho mais relativo. Aplicações à saúde, o que é que achas? À saúde, sim. Eu diria que algumas profissões vão começar a desaparecer, não tenho dúvidas. Achas que os médicos vão desaparecer? Não, os médicos, por exemplo, de clínica geral, sim. Aquele médico que nós vamos àquela consulta tradicional em que dizemos dói-me deste lado, a minha respiração ou a pulsação está desta forma, eu tive temperatura de X. Esse género de coisas, um sistema de inteligência artificial é muito mais rápido e muito mais eficiente que um médico. Por exemplo, analisar imagens, ressonâncias magnéticas ou o que for, para procura de um cancro, por exemplo, há taxas de sucesso nos médicos na ordem dos 60%, 65% e na IA há na ordem dos 90%. Porquê? Porque um médico tem uma experiência ao longo da sua vida, sei lá, de 100, 200, 300 casos, e nós conseguimos dar essa informação treinando uma rede com milhares de casos, sei lá, num dia ou dois ou numa semana. Portanto, a experiência é muito maior de uma rede, é muito maior do que propriamente a de um médico. Isto pode parecer um bocadinho frio, mas essa é a realidade. Ok, mas haverá sempre um momento em que depois o médico, bem, enfim, a inteligência artificial vai receitar o comprimido àquela pessoa? Sim, vai receitar. Isso não tenho dúvidas. Agora, há médico cirurgião, por exemplo, aí tem que ser mesmo um ser humano. Já há médicos que fazem operações assistidas, com robôs como o Da Vinci, por exemplo, que é um robô que assiste o médico, não é autónomo, volto a dizer. O que é que ele faz? No fundo, vamos imaginar uma laparoscopia, por exemplo, o médico que tem pequenas tremuras, o ser humano treme, por muito pouco que seja, treme. Pois. A máquina retira esses movimentos que não são expectáveis. Então é a máquina que mete a faca, por assim dizer? Não, é na mesma o médico, quer dizer, quem segura a faca será o braço o da máquina, braço, mas quem controla esse braço é o médico. É o médico, isso aí não há dúvida. Portanto, dentro primeiro, a operação tem uma recuperação bastante mais rápida, porque a incisão que fazem no corpo é menor, é mais pequena. Depois é injetado ar, neste caso CO2, dentro do corpo da pessoa, uma pequena bolha de ar, há uma luz e então o médico consegue manipular ferramentas lá dentro, pequenas tesouras, dar nós aos pontos, etc. E não há aquele corte tradicional na barriga, onde seja, portanto isso deixa de existir, não é? Mas digamos que é um auxiliar do médico. Já existe em Portugal, não? Sim, aqui em Guimarães já fazem essas operações, em Braga também já fazem, portanto isso está a ficar comum em Portugal. Os professores também vão desaparecer? Alguns professores... A tua previsão, claro, vamos ver. Não, é a minha previsão, mas eu acho que sim. Aliás, hoje em dia os alunos têm muita tendência a aprender as coisas autonomamente, vão para o YouTube, se escolhem o vídeo certo ou não, isso é outra questão. Eu acho que eles vão sempre necessitar de professores para os aconselhar o que é que eles devem aprender e através de que canal. Mas estamos a falar de um nível de aprendizagem diferente. As pessoas querem aprender por si próprias e está tudo disponível na net. Volto a dizer, com muito cuidado, porque há coisas que estão erradas, mas o professor também é uma profissão que alguns deles, se calhar, vão tender a desaparecer. As aulas passarão a ser em vídeo, fazem-se os vídeos, como hoje já há, fazem-se os vídeos, as pessoas aprendem, mas depois para praticar... A minha experiência é os alunos que estão muito mais atentos e aproveitam muito mais quando eu não lhes dou um PowerPoint, digamos, não lhes dou uma aula com PowerPoint, mas escrevo no quadro as coisas, etc. E eles têm que escrever nos seus cadernos. Pois. Portanto, eu não sei se isso vai ser uma forma boa de ensinar. Pois, mas eu não estou a discutir isso. Eu estou a dizer qual é a tendência. Se é a melhor forma... se não for boa, se calhar, enfim, pelo menos... terá o seu tempo. Pelo menos haverá pessoas que vão sempre preferir o método antigo do professor e o quadro e o com o giz. Não, eu também gosto desse método, mas quer dizer, a tendência, os alunos hoje consideram tudo é uma chatice. Ou é muito motivante para eles e depois tem outro problema. E eles não conseguem estar concentrados mais de 3 ou 4 minutos, já estão a olhar para o lado ou a ver se o telefone tem uma mensagem. E isso tira-lhes o foco. E é por isso que eles não conseguem estar concentrados e, na minha opinião, aprendem menos do que antes. Aliás, tem-se visto ultimamente, mesmo a nível de notas, as notas hoje, se calhar é alguma inteligência artificial nas notas, não são todas deles, eu diria assim.
Mas lá está, é a minha opinião. É outra profissão que tu achas que vai desaparecer? Eu não digo desaparecer, mas Ou, se calhar... ou ser afetada, digamos, Afetada sim. substituída em parte. Tens algumas profissões que tu achas... Todas as profissões em que seja... em que a criatividade não exista, para já, essas profissões provavelmente sofrerão de alguma forma esta influência da inteligência artificial. Tu achas que, por exemplo, uma profissão que não precisa de particular criatividade, provavelmente é de um lojista, não é? Uma pessoa que atende pessoas numa loja. Tu achas que isso vai desaparecer? Sim. Ser substituída por um robô? Sim, nós temos Achas neste que momento... isso vai pegar? Sim, aliás... É económico, provavelmente, mas... Sim, mas por exemplo, há restaurantes que já têm robôs a levar a comida às mesas. Porquê é que há de ser uma pessoa? Será porque ela diz bom dia, boa tarde, boa noite? Também é muito agradável isso. Sim. Mas há pessoas que... Não ficamos com uma sociedade desumanizada? Sim. Eu não estou a dizer que não, ok? Agora, a tendência será essa. Provavelmente o ser humano vai acabar por resolver esse problema como já resolveu muitos outros. Sim. Se calhar vamos chegar a uma altura em que voltamos ao que é tradicional, não é? Ou conseguimos outras formas de convívio, etc. Pois. Que substituam essas ausências de contacto com seres humanos. Pessoal, exatamente, pessoal. É. Vamos ver, quer dizer, isto é sempre uma grande incógnita, mas é mesmo uma grande incógnita, porque isto de repente, em qualquer inteligência artificial, como dizes, é verdade, a inteligência artificial em si já existe há bastante tempo, mas desta maneira que nós estamos a ter agora, qualquer coisa de uma transformação brutal. E está a ser muito rápida. Aliás, era outra questão que era importante falar aqui, que é o seguinte: os mais novos já estão a crescer, a geração mais nova já está a crescer por exemplo, quando nós nascemos não haviam telemóveis. Não. E quando os meus pais nasceram não havia televisão. E por aí adiante. E hoje, os jovens que estão a nascer hoje já não vão poder dizer quando eu nasci não havia robôs ou telemóveis ou televisão. Não, já existe tudo para eles. Claro que vai haver outras coisas que vão ser desenvolvidas. Mas o que eu quero dizer nós nem imaginamos, porque de facto a nossa vida tem tido várias surpresas de coisas que não imaginávamos que iam aparecer. Exatamente. E os jovens já estão a ser preparados... eles já estão a aprender com estas tecnologias, como se fosse uma coisa banal, como os tablets, por exemplo. E isso parece que não, mas eles já não vão saber, se calhar, viver sem algumas destas tecnologias. E os robôs vão ser umas delas. Claro que pode ser mau. Quer dizer, eu vejo como muito importante que os jovens, as crianças, tenham muito contato, por exemplo, com a natureza, não é? E que vão à montanha e que aprendam a apreciar uma paisagem, uma planta, um animal, e aprendam um pouco o que é a realidade, e habituem-se a gostar disso. Eu posso falar aqui um exemplo. Eu hoje li que há uma instituição em Guimarães que está a preparar um curso, já o anunciou, na primeira quinzena de julho, que é muito curioso, que é sobre criatividade, sobre arte, sobre tudo. Ou seja, durante 2 semanas, os jovens que se inscreverem vão ter um dia, vão trabalhar em jardinagem, outro dia vão aprender a pintar, outro dia vão visitar um museu, outro dia vão aprender a fazer uma escultura. É que é fundamental deixar o mundo virtual de vez em quando. Com frequência, diria mesmo. E a pessoa que está a organizar isto apercebeu-se desta lacuna, que de facto os jovens já não sabem fazer trabalhos manuais, já não sabem fazer nada com as mãos, sabem. É só com o dedo, não é? Exato. E para baixo. Mesmo o próprio processo de escrever, enquanto a pessoa está a escrever com a mão, o cérebro está a assimilar algumas coisas. E agora, como só carregam em teclas, o método é diferente de aprendizagem. E está a alterá-los dessa forma. E achei muito curioso, alguém se lembrou e muito bem, que eles precisam de perceber, até para ver se gostam daquilo que vão lidar. Pois. E visitar museus, e dar passeios, e vão um dia à praia, tudo isso em 15 dias. O que é extraordinário, acho que é uma excelente ideia. Acho ótimo, acho que é uma coisa que é preciso promover. Ligar as pessoas à realidade e tirá-las um bocado do mundo virtual, precisamente porque é virtual. Não é? E portanto não existe, às vezes é... Além de virtual, é artificial, é uma mentira, muitas vezes. Sim. E isso é muito mau. Isso é muito mau para a formação das pessoas
E acho que isto aplica-se também, para ser franca, também a adultos, não é só, Sim, sim, não é sim, só sim. aos novos. Sim, também não é? é. Portanto, também os adultos também têm que sair, desligar um bocado do ecrã e olhar para a realidade, para o mundo à volta e sobretudo para as pessoas, não é, que estão à sua volta, parece-me a mim. Acho que isso é importante. Que robôs é que achas que vamos ter mais presentes no nosso dia-a-dia, na nossa casa? Eu diria que seriam alguns robôs humanoides para nos fazer tarefas domésticas, nomeadamente para o apoio a idosos, pessoas com deficiências, pessoas que precisem, não possam estar sozinhas. Mas isso é para fazer companhia? Não só para fazer companhia. Porque não precisa ser um humanoide propriamente dito para fazer muitas tarefas. Certo. Se calhar até é mais simples. Se for para aspirar, é mais fácil ter um rombo ou algo parecido desse género. Os que já existem, não é? Pois, mas um robô que seja genérico, consiga fazer todas essas coisas, seria o ideal. Seria o ideal. Agora, termos um robô para cada tarefa, hoje justifica-se, porque não há um que consiga fazer tudo. Pois. Mas quando houver um que consiga fazer tudo, provavelmente toda a gente investirá, assim como hoje se investe num carro ou numa casa, daqui a alguns anos, eu tenho essa ideia que toda a gente terá um robô em casa que fará, pronto, o género de tarefas domésticas, porque não até de ir às compras, se bem que as compras também podem ser feitas online e vêm trazer a casa, claro. ou com drone, ou o que seja. Pois. Mas dentro de casa, pelo menos... Se calhar, eu estou a pensar que as tarefas domésticas já são tantas que se calhar vamos precisar de mais do que um robô. Talvez, mas quer dizer, Não mas se sei. ele fizer as coisas de uma forma mais eficiente e mais rápida, pronto. Sim. E quando for preciso dois, Questão de ver. haverá pessoas que irão comprar dois, se calhar. Portanto, não um sei. robô humanoide, e quando é que vamos ter isso em casa? Bom, eu posso ir um bocadinho atrás e dizer quando começaram o RoboCup, que é o tal desafio de futebol, de busca e salvamento, de tarefas domésticas, em 97 foi a primeira edição, apontaram para o ano 2050, porque era um ano redondo, digamos assim. Em 2050 vai haver um jogo de futebol entre a equipa campeã do mundo dos robôs contra os campeões do mundo humanos. Hoje já se diz que isso vai ser antes de 2050, o que não quer dizer que os robôs ganhem, mas o jogo já vai decorrer antes de 2050. No caso dos robôs humanoides, para tarefas domésticas, eu poderia apontar para 2050, mas provavelmente vai acontecer antes disso. Não quer dizer que toda a gente tenha. Aliás, nem toda a gente tem carro, nem toda a gente tem televisão. Agora, que já vai começar a ser banalizado já. Vai começar na indústria. Até que custará uma coisa dessas? Isso é difícil dizer, não é? Nesta altura. É difícil porque dizer. ainda não existem, não é? Não sabemos o que é preciso. Não, já existem. O caso do robô que nós temos lá no laboratório ronda aos 40 mil euros, humanoide. Vamos lá ver. Isso pode parecer muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas vai acontecer como com os telemóveis, como com as televisões, em que começaram Produção em massa, não é? Quando começarem a produzir em massa, o valor vai cair, como é óbvio, não é? Pois, isso... E depois cada pessoa vai, se calhar, treiná-lo para uma tarefa específica, e esse programa depois pode ser partilhado com outros. Mas, portanto, 2050 já vamos ter esses robôs nas nossas casas? Eu diria Ou achas que antes ainda? Não, eu acho que antes, não vou dizer que toda a gente o vai ter, isso Sim, não, porque sim, até claro, pelo preço mas... não permite, mas já vai haver antes de 2050, não muita tenho gente dúvidas. que tem carros com esses valores, não é? Portanto, e de facto, com o envelhecimento da população, se calhar as pessoas vão querer trocar o carro, vender o carro e comprar um robô desses. Exatamente. Não é? Até porque as outras alternativas de transporte, para uma pessoa mais idosa, são mais convenientes. E é mais ecológico andar de autocarro, não é? Por exemplo. Sim, mas mesmo quem não, por alguma razão, não pode andar de autocarro, ou porque tem o Uber. Sim. Uma pessoa a partir de certa idade já começa a ser perigoso andar na estrada, conduzir, etc. Mas pode ser levada com uma certa facilidade. Agora, desafios éticos, o que é que tu achas que poderias destacar? Na inteligência artificial, na robótica? Essa questão é muito difícil. Os desafios éticos, há muitos que nós ainda não os conhecemos, ainda vão surgir, mas sei lá, há muitos desafios do género com carros autónomos, automóveis autónomos. Vamos imaginar uma situação em que o carro tem que decidir em 2 milissegundos se vai dar uma guinada para a esquerda ou para a direita para se desviar de algo imprevisto, e do lado esquerdo tem uma pessoa idosa e do lado direito tem uma pessoa jovem. Qual é a decisão que a máquina vai tomar?
Portanto, há muitas questões. Isso é um problema que mesmo não é preciso uma máquina. Isso, até para nós, para claro, nós seria um isso, problema é ético, não é? Mas os problemas éticos que são específicos das máquinas, tu vês algum ou achas que isto reduz aos problemas éticos dos humanos na última análise? Ora bem, vamos estar sempre ligados uns aos outros. Nem vamos falar na questão da ética em relação a ter robôs com armas, por exemplo. Pois. Okay? Mas vão estar sempre ligados, porque quem vai de facto comandar o robô, ou quem vai mandar o robô fazer certas coisas, vai ser sempre o humano. Está quase como aquela questão: quem é que deve ser preso? Se é quem mandou matar ou quem matou? Os dois. Pois, ok, a questão é essa, mas... Tu achas que vamos ter um robô assaltante que nos roube na rua? Se ele for mandado fazer isso, o problema da inteligência artificial é essa. Isto é como ensinar um cão. Nós ensinamos um cão, e houve aí um caso que foi conhecido, um cão que fazia assaltos, que ele roubava as bolsas das senhoras, coisas, já há uns anos, 10, 15 anos. O cão pensava que estava a fazer uma coisa muito boa. Ele foi ensinado a fazer isso. Pois, quer dizer, ele pensa, mas como não o robô também não pensa, nós, obviamente, não é? Não é? Exato. Não pensa da mesma maneira como o robô. Mas as questões éticas são complicadas, é preciso debatê-las. Acho que é uma área completamente nova. Aí os advogados, os juízes, etc., vão ter que estudar bastante áreas novas. Também têm que desbravar, como é óbvio. Também é uma componente nova para lá. Podem ir ao ChatGPT e perguntar ao ChatGPT o que é que fazer. Mas o ChatGPT já é um robô, não é? Estamos a perguntar Estou a brincar. Perguntar a um robô como é que deve fazer humano. Hoje em dia, muitas das perguntas que uma pessoa faz já faz o ChatGPT, ele dá uma mata de respostas, não é? Pois, mas essas LLMs também é preciso ter algum cuidado, porque então não é? primeiro não dizem tudo que é certo, não é? Ajudam bastante, são ferramentas ótimas, mas é preciso ter cuidado e validar. Sim. E depois há situações pelas quais essas redes nunca passaram. Pois. Há sempre uma primeira pergunta uma vez e vão tirar ilações, como faz o ser humano. Só que se calhar o ser humano... Mas o ser humano pensa, não é? Pensa, essas máquinas não pensam. Pois, a questão é essa. Embora pareça, e às vezes uma pessoa fala como se aquilo pensasse. Né? Hoje vi uma notícia engraçada, por acaso, a propósito disso. O ChatGPT, quando nós colocamos, agradecemos uma resposta, por exemplo, não é? Aquilo tem um custo para a empresa, neste caso o OpenAI. São 140 watts. 140 watts hora para responder, para processar simplesmente obrigado que a gente lá colocou, e isto somando-se aos milhões de obrigados que aquilo recebe, aquilo acaba por dar milhões de dólares que eles têm que pagar. 140 watts por cada 100 palavras, em média, como é óbvio. E de facto, às vezes os agradecimentos podem ficar caros. Sim, mas de qualquer das formas, enfim, com caros, mas o CEO daquilo dizia: mas isto também ajuda a treinar a própria máquina, de qualquer das formas. E imagino que ajudará a ser também mais delicada, porque ela de alguma forma responde mais delicadamente quando se é delicado com ela. Enfim, isto é uma parte engraçado. Questões engraçadas, não é? Mas de qualquer das formas, é verdade, aquilo é uma máquina, a pessoa não tem que agradecer uma máquina, mas é bom que nós não percamos o hábito de agradecer. Aos humanos. Aos humanos, sim, não é? Mas se nós estamos habituados a não agradecer, se agradecemos à máquina, mantemos o hábito de agradecer aos humanos também, certo. Obviamente, coisa que podemos perder. Enfim, mas isto são especulações. Agora, que conselhos é que tu darias a alguém que quisesse trabalhar na área da robótica e da inteligência artificial? Estás a falar em jovens? Jovens, sim. Mas alguém que quer começar, um estudante, por exemplo. Alguém que quer começar. Vá lá ver. Estudar muito. Estudar muito e estar aberto e flexível às mudanças. Porque uma ferramenta que hoje é muito usada, amanhã sai uma melhor e aquela é completamente esquecida e passa-se a usar outra. Torna-se obsoleta. Completamente. E nestas áreas onde o poder computacional quase que duplica anualmente, não é, mas quase, tudo muda muito, muito depressa.
E nós não podemos ficar parados, nós temos que estar sempre a aprender. Quando as pessoas dizem, eu terei um curso, agora vou trabalhar, nunca mais vou estudar, porque eu nem gostava, é o contrário. Temos que estudar constantemente. Constantemente. Manter-nos atualizados. Constantemente. Então nestas áreas tecnológicas ainda é pior, porque está sempre tudo a mudar. A velocidade flexibilidade... destes LLMs, como se costumam chamar, os chat GPT, foi uma velocidade absolutamente estonteante. E ainda há muitas surpresas para vir. Não é? Ainda há muitas surpresas. Quer dizer, nós, na nossa vida, já passamos por várias revoluções. Quer dizer, quando apareceu o iPhone, os smartphones, aquilo é uma coisa que mudou completamente a nossa vida. E agora vem outra coisa que muda outra vez completamente a nossa vida. Estamos sempre a mudar. É de facto um ritmo alucinante. E temos é que estar sempre disponíveis para essa mudança, porque se nós não nos preparados adaptarmos... psicologicamente para adaptarmos a ela e aproveitá-la, porque senão ficamos para trás. Ficamos completamente para trás. Completamente para trás. E isso é péssimo, não é? Pois. Qual é o teu sonho para o futuro da robótica? O meu sonho é um bocadinho utópico. Era que a robótica nunca fosse usada para aquilo que é mau. Mas isso é muito difícil de dizer, de acontecer, porque há sempre mentalidades muito, muito más, que só pensam no oportunismo, e por isso é praticamente impossível. Mas eu gostava que houvesse humanoides em todas as habitações, como há uma televisão, ou como há um rádio, ou que seja. O rádio agora também já não há muito, já é por internet. E as televisões também já não é no mesmo... Já não é o que era. Já não é o que era, agora já dizes, já pagas por um canal, por uma Netflix ou algo parecido, ou uma Disney, ou o que seja. E também somos levados a ver o que interessa. Já não é o que nós queremos, quase. Mas o meu objetivo o que eu gostava era que houvesse um robô que ajudasse pessoas em muito, na saúde, no bem-estar, no relacionamento entre pessoas, que fizesse companhia, que fizesse tarefas que são aborrecidas para os seres humanos, repetitivas ou perigosas, e de uma forma muito simples e que fosse acessível a todos. E nós, os homens, os humanos, o que é que vamos fazer quando os robôs nos fizerem essas coisas todas? Nós somos deixados para a parte criativa, para fazer aquilo que gostamos, exatamente aquilo que nós gostamos. Eu se calhar sou uma exceção, há pessoas como eu, mas eu gosto do meu emprego, mas eu não posso, tenho a certeza que não é regra geral para toda a gente. Há pessoas que têm um emprego porque precisam do salário e até nem gostam do que fazem. E se toda a gente pudesse fazer aquilo que gosto, se calhar não havia tanta, não digo tantas guerras, mas tantas quesílias entre as pessoas. Se calhar eram todos mais felizes. Às vezes pode ser difícil descobrir o que é que se gosta, aquilo que se gostaria de fazer. Mas teríamos tempo para tentar. E se temos tempo para tentar, vamos lá ver se temos imaginação. Exato. Podemos tentar coisas muito malucas depois. Também. Ok, vamos esperar por essa altura. Olha, Fernando, vamos ficar por aqui se calhar. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu pelo Até à convite. próxima, então.